Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao programa A Bússola da Sua Vida. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a numerologia cabalística ela se integra com a parte mental e se integra com a parte emocional. Você já viu? Se você não viu, eu te recomendo assistir os programas anteriores que eu falei sobre, eu dei um overview na verdade, sobre a numerologia cabalística, né? Mostrando o que é e o poder dessa magnífica ferramenta de autoconhecimento que nós temos em nossas mãos, principalmente quando você faz ela não apenas com um numerólogo, mas com alguém que é cabalista. Pois bem, a gente vai adentrar hoje em um campo um pouco mais profundo da numerologia cabalística. Você percebe que dentro da numerologia cabalística você tem toda a estrutura da sua personalidade. Se lembra que eu falei sobre a motivação, a impressão e a expressão que compõem a personalidade? Claro, o mapa vai trazer os aspectos positivos e os aspectos negativos. Tudo vai depender de como você está agindo, de como você está vibrando na sua vida, entendeu? Claro, você vai conseguir compreender como tudo isso tem a ver com isso aqui, ó. Um projeto meu chama Projeto Ikigai, né? A jornada do herói. O que isso tem a ver com a minha vida, Marcelo, com o mapa numerológico cabalístico? Absolutamente tudo. Muitas pessoas não conseguem se conectar com o Ikigai, que é o propósito da vida, e muito menos com a sua missão, com o seu destino, porque primeiro não se conhecem e não sabem em que ponto está parado na vida ou parada na vida. Então o mapa cabalístico ele mostra para você o cenário ideal. O seu cenário ideal, ou seja, aquilo que você na verdade teria que estar fazendo na vida como melhor escolha, né? Porque o mapa não é determinista. Você sempre tem um livre-arbítrio. O mapa é como você nasce com algumas habilidades inatas. Eu costumo dizer que Deus não joga dados no universo, então você nasce com uma consciência, né? Você nasce com algumas habilidades inatas que você pode, durante a vida, durante o convívio familiar, potencializar elas ou não. Você sempre tem escolhas, né? Mas o mapa ele mostra para você quais seriam as melhores escolhas para a sua vida. As melhores escolhas no âmbito pessoal, no âmbito espiritual, no âmbito profissional e no âmbito de relacionamento conjugal. Sempre existe através da composição energética da sua vida as melhores e as piores escolhas. Tá? Mas o que isso tem a ver então com o Ikigai, né? Com o propósito da vida? Eu gosto muito de uma frase que Jesus diz no Novo Testamento, quando ele é questionado pelos fariseus, né? Quando ele está divulgando o Evangelho, divulgando a palavra de Deus, perguntam para ele assim, mas o senhor, você tem certeza do que você está falando? Você sabe o que você está falando? Você está louco, né? Diziam para ele que ele estava possuído por um demônio, ou que ele era o príncipe dos demônios, né? Por isso que ele conseguia expulsar demônios. Ele dava risada, porque ele falava assim, viu? Se Satanás expulsa Satanás, isso quer dizer que o reino está dividido. Deus não pode participar de um reino dividido. Ele falou, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e eu sei para onde eu vou. A questão é, vocês sabem quem vocês são e para onde vocês vão? Uma célebre frase, né, que eu gosto de repetir muito essa frase, porque ela me mantém, principalmente para mim, me mantém no centro do meu propósito de vida, que é aquilo que eu nasci para fazer nessa terra, né? Para contribuir com as pessoas no mundo. Então, eu entendo que descobrir ou se conectar com o propósito de vida tem tudo a ver com a sua prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, a gente está falando na prosperidade em todos os âmbitos, né? No âmbito pessoal, no âmbito profissional, em todos os âmbitos. Mas
existem questões que podem acontecer da seguinte forma. E eu já ouvi isso. Marcelo, eu fiz o meu mapa, eu fiz tudo o que estava no meu mapa, mas a minha vida não decola ainda. Por que será? Uma grande questão, né? Para se pensar. Será que a numerologia cabalística foi falha? Será que a numerologia cabalística, enquanto numerologia cabalística, enquanto análise dos mapas da sua vida, ela é falha? Olha, eu diria para você que dificilmente. Então o que acontece? Acontece que é preciso apontar para um detalhe muito importante. Nós fazemos parte de um clã. Um clã, isso mesmo, uma família. O que isso tem a ver, Marcelo, com a numerologia cabalística? Tudo. Quando você nasce, você faz parte geneticamente, você está conectado, ligado ou ligada geneticamente à sua família. E existe uma necessidade de avaliar se a sua relação com a sua família está trazendo algum tipo de quebra de algumas das leis da constelação familiar, das leis do amor. Ou uma quebra de hierarquia, ou uma quebra de pertencimento, ou uma quebra de exclusão. Uau, isso tem a ver com a minha vida, com a numerologia cabalística? Sim, porque dentro da numerologia cabalística existe uma metodologia de análise de constelação numérica. Existe isso? Sim, existe. Poucas pessoas falam por quê? Porque não são cabalistas. Então eu consigo entender, por exemplo, por que às vezes a minha vida, apesar de eu estar fazendo tudo certinho que está no meu mapa, não está progredindo. Porque provavelmente eu posso estar desconectado ou desconectada da minha família. Existe isso? Existe. Eu posso estar desconectado da minha família. Então, a impressão, a personalidade do meu pai, impressão, expressão, motivação, mais a personalidade da minha mãe, impressão, expressão, motivação, formam uma cadeia genética junto com a missão e destino de cada um que é passado para você em uma maior ou uma menor quantidade. E conforme você vai vivendo e você vai se relacionando com os seus pais, você pode quebrar essa cadeia energética. E aí o que acontece? Você se desvia dessa energia. Então esse desvio cria uma desconexão energética. Entende? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender isso e energeticamente me reconectar com os meus pais. E o que tudo isso quer dizer? Que o meu destino, a minha missão, a minha personalidade está direta e intimamente ligada com as dos meus pais. Exatamente, eu tenho que analisar a constelação com o viés da numerologia cabalística, entender qual é a soma da missão do meu pai com a missão da minha mãe, mais a minha missão. Aonde que eu tenho que me conectar mais? Com meu pai ou com a minha mãe? A personalidade deles, mais a minha personalidade. O que falta para eu me conectar? Então eu tenho que analisar todos esses números para que eu consiga agora me conectar com meu pai e com a minha mãe. Quando eu faço essa conexão, eu consigo ir para a vida, que nós falamos, né, na constelação, de ir para a vida. E o ir para a vida só acontece quando você faz essa análise, cria uma conexão e se conecta com o seu Ikigai, com o seu propósito de vida. Mas ali, todos esses problemas que você não atentou, né, podem ter te deixado preso em alguma parte da jornada da vida. E é por isso que a gente usa a jornada do herói. Por quê? A jornada do herói, ela vai falar assim, de um mundo comum, né? Um mundo que normalmente a gente conhece, né? Um chamado que vem através de um problema ou através de uma situação persistente, que é preciso analisar para essa situação.
e mudar alguma coisa, atender esse chamado e entrar num mundo que a gente chama de mundo obscuro, né? O que é o mundo obscuro? É um mundo que eu não conheço. É o mundo que nós chamamos dentro da jornada do herói do mundo do desconhecido, mas faz parte da nossa vida, porque faz parte da nossa epigenética, né? Que aquela genética é conectada com o nosso pai e com a nossa mãe. E que, claro, obviamente está conectada com toda a nossa ancestralidade. Por isso é importante fazer uma árvore genealógica, entender a missão e destino de cada um, para saber qual que é o destino e a missão raiz. É um trabalho muito bonito que eu faço, eu chamo de numerologia cabalística da árvore genealógica, né? Para saber qual que é a carga da minha missão, o porquê dessa missão. Por que que eu tenho essa missão? Por que que eu tenho esse destino? Muitas pessoas se indagam, né? Não só quem eu sou, mas o porquê que eu tenho esse destino. Por que que essas coisas acontecem comigo? Eu tenho que olhar para a minha ancestralidade, porque eu faço parte de uma missão maior. E quando eu entendo que a minha missão, que o meu destino está conectado com algo maior, eu faço essa conexão e eu me encontro com o meu propósito, aí sim as coisas começam a fluir de uma forma muito mais profícua. É fácil fazer isso? Não é difícil, mas também não é tão simples. Por quê? Porque pode ser que no meio do caminho a gente perceba que a gente tem que abandonar alguns egos ou alguns apegos que nós já estamos acostumados a vida toda. Isso pode doer um pouco, mas é necessário. Então, quando a gente começa a se conectar, se desfaz desses apegos e atende para o apelo que a gente tem de uma vida nova, do nosso propósito de vida conectado com a nossa ancestralidade, a gente ganha força. Então, aquilo que até agora era uma fraqueza se torna uma força propulsora que nos impulsiona para a vida. Uau! Tudo isso dá para fazer com a numerologia cabalística? Sim. Então a numerologia cabalística não é só aquilo que você passou nos vídeos passados? Aquelas informações? Não. A numerologia cabalística é muito mais. Ela vai te conectar com o seu propósito da vida, com o seu Ikigai. Ela vai te conectar com a sua ancestralidade, né? Que é a conexão com o seu pai, com a sua mãe, com o seu clã, com a sua família. E isso faz toda a diferença. Então, muitas pessoas fazem vários cursos, formações, e falam, mas Marcelo, não adianta, mas que os resultados eles não vêm. Não vêm por quê? Porque você está se conectando provavelmente de uma forma errada. Está se conectando provavelmente de uma forma superficial. Então é importante olhar para a tua vida e para os resultados e falar assim, uau, aonde eu estou preso na jornada do herói e começar a destravar todo esse caminho. Através da terapia, através da numerologia cabalística e destravando todo esse caminho até você chegar, né, que a gente chama com o Elixir, na 12ª fase, que é a fase final, né, que é aquela onde você vem com o Elixir da vida, com todo aquele aprendizado, com todas as dificuldades que você passou, mas agora você está pronto, você está pronta para não só mudar a sua vida, que você já fez essa transformação de vida na tua jornada, mas agora está preparado para uma coisa maior, que é mudar e ajudar as pessoas a mudarem a vida dela. Eu vi recentemente um processo de desenvolvimento pessoal, onde a pessoa fala do princípio do desenvolvimento da parte pessoal, da personalidade, dos temperamentos e da parte emocional. Isso é muito importante, com toda certeza. Mas não é só isso. E a parte espiritual, ela é importante? Uau! Com toda certeza. Se você duvida de mim, eu convido você a se conectar com algo chamado logoterapia, de Viktor Frankl, e começar a entender um pouco isso e verificar como que, por exemplo, Tony Robbins utiliza isso. E entender que a parte da espiritualidade dela é muito importante para dominar a parte emocional e, obviamente, a parte material. Tá? Então, a parte emocional realmente ela é muito importante, porque eu costumo dizer que os instintos
são como um cavalo, forte, poderoso. E você, como ego, como consciência iluminada, é o cavaleiro em cima do cavalo. O cavaleiro é mais forte do que o cavalo? Não. Mas ele tem a capacidade de domar, controlar e direcionar esse cavalo? Tem. Então, quando você tem a consciência e você se conecta e utiliza a sabedoria de forma correta, como eu faço dentro da numerologia cabalística, entre outras terapias, você começa a domar os seus instintos. E adivinha só, quem é ou o que é que te ajuda a dominar essas coisas? Esses instintos, né? Aquilo que você faz e depois você se arrepende. Alguém tem uma ideia? Exatamente. É a parte espiritual. Aqui a gente não está falando de religião, tá? A gente está falando de Deus, sim, de Jesus, sim, das leis divinas, sim, de se conectar com essas leis e praticar essas leis, sim, de todo o coração. Por quê? Porque elas é que formam a consciência. A consciência é o arcabouço que vai modelar a energia para você controlar as suas emoções. Mas controlar as emoções de uma forma muito positiva, direcionando essa energia pulsional das emoções para uma coisa que você quer realmente construir na vida. E não destruir. E não simplesmente atender um capricho no qual provavelmente você pode vir a se arrepender depois. Entende? Então, o trabalhar a questão espiritual vai te ajudar a encontrar o propósito da vida, a sua missão e o teu destino. Claro, a sua personalidade. Então, tudo isso que eu estou te dizendo te conecta com a vida. Dá para fazer isso sozinho? Não dá. Você precisa de uma ajuda. E eu estou aqui para te ajudar. Sendo muito franco, a caminhada ela é sua. Mas você precisa de alguém para te ajudar nessa caminhada. Nós não viemos nesse mundo para caminharmos sozinhos. Nós viemos nesse mundo para caminharmos em sociedade. Crescermos em sociedade. Então o que eu faço? Eu espero plantar uma semente no seu coração para que germine e que de alguma forma dê frutos, tanto para você quanto para a sociedade de forma positiva. Então entenda que se a sua vida, apesar de que você, depois que você fez o mapa, você fez todos os ajustes e ela não está avançando, muito provavelmente você está desconectado com a missão, destino e personalidade dos seus pais e da sua mãe. É necessário fazer essa reconexão. Eu convido você aqui nesse programa, a Bússola da Vida, a aprender a fazer isso e mais, a se reconectar com essa missão, se reconectar com essa energia que vai te impulsionar para a vida. É uma coisa mágica? Não. Não tem absolutamente nada de mágico nessa história. Mas tem alguma coisa de fantástico. Que quando você faz esse trabalho e realmente se conecta com o seu propósito de vida, que é a conexão da energia de missão e destino dos seus pais, através da numerologia cabalística, e claro, técnicas de constelação familiar, você pode avançar demais. Ah, mas eu tenho mágoa do meu pai, eu tenho mágoa da minha mãe. Ok. Perfeitamente compreensível. Então vamos trabalhar o perdão e vamos fazer uma limpeza, que a gente chama de, dentro do Ho'oponopono, de limpeza da ancestralidade. Porque você precisa estar limpo de mente e coração para seguir esse projeto, para seguir esse propósito de vida. E eu falo isso de todo o coração para você. E eu, Marcelo Pavan, estou aqui para mostrar para você que esse caminho é perfeitamente possível. Depende de você. E se você quiser fazer isso, entre em contato comigo pelo telefone 11 94 700 1502. 11 94 700 1502. E pelo meu Instagram, @Marcelo Pavan, com M no final do Pavan, @Marcelo Pavan. Dá uma olhada lá, né? No meu Instagram também tem o meu site www.marcelopavan.com.br. Ali também você tem acesso ao meu YouTube, tem muitas informações ali. Então, se conecte com a vida, olhe para a sua ancestralidade, pela numerologia cabalística, se conecte com ela. E eu tenho certeza que se você fizer isso, muita coisa na sua vida vai mudar para melhor.
Eu espero que você tenha gostado do nosso programa hoje da Bússola da Vida, da conexão com a ancestralidade e com a numerologia cabalística. Eu te espero no próximo programa. E se você gostou, por favor, dá like, clica e compartilha com as outras pessoas. Até semana que vem.